Oi, hoje a resenha do conto Nada de Carne sobre Nós, escrito por Mariana Henriques, aqui da sua coletânea As Coisas que Perdemos no Fogo, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2021. Eu a avistei quando estava a ponto de atravessar a avenida. Estava no meio de um monte de lixo, abandonado em cima das raízes de uma árvore. Os estudantes de odontologia, pensei. Essa gente desalmada e estúpida. Essa gente que só pensa no dinheiro, encharcada de mau gosto e sadismo. Levantei-a com as duas mãos, temendo que se desmanchasse. A caveira faltava a mandíbula e a totalidade dos dentes, mutilação que me confirmou a ação dos protodentistas. Vasculhei ao redor da árvore, entre os resíduos, não encontrei a dentadura. Que pena, pensei, e fui até meu apartamento. Apenas 200 metros, com a caveira entre as mãos, como se caminhasse para uma cerimônia pagã no bosque. Assim começa Nada de Carne sobre Nós, escrito por Mariana Henriques, que conta a história desta mulher, e um pouquinho talvez da caveira, não, acho que nem tanto da caveira, mas desta mulher que achou a caveira ali largada, literalmente na rua, né? Com sinais de descaso, claro, desses tais estudantes de odontologia. Mas o que vale aqui realmente é essa já aparente feição, né, ou afeição da mulher para com a caveira. Pois é, aliás, não só uma afeição, mas uma certa identificação, porque ela entra naquelas, né, a figura da caveira, né, remete ao esqueleto completo, né, uma figura mais esquálida. E a mulher meio que pensa, poxa, eu posso ficar tão bonita quanto ela, né? Fininha, né, magrinha. E ela começa a não comer, pois é, começa a fazer uma certa redução de peso para se igualar à sua, talvez, amiga. Algo bastante do esquisito. Bom, eu paro por te contar qualquer outro detalhe porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Sim, essa história aqui da Mariana Hicks é muito da interessante. Ela promete ou inspira nós leitores a muitas coisas, a uma imaginação bem largada, assim, que vai tentando, caramba, imaginar o que vai acontecer nessa história aqui desta maluca que se interessa por uma caveira. Não demora, o seu namorado percebe que ela está tendo esse comportamento para lá de esquisito, sim, depois que ela achou, então, esses restos mortais. Claro, ela começou a fazer greve de fome, literalmente, né, para poder se igualar à esbelteza da caveira. O cara tá achando realmente que ela tá meio tantã das ideias. Até telefona para a mãe dela, né, da sua namorada. Aliás, o nome da protagonista aqui da história a gente não fica sabendo. E o nome dele, do seu namorado, pelo menos, Patrício. Mas o que vale? Patrício chama a mãe, então, da protagonista. Pô, dá um jeito aí na sua filha. Mas ela consegue meio que engabelar mamãe. Pois é. Ela diz, não, o Patrício está inventando, está implicando comigo. Na verdade, eu só estou meio que planejando uma festinha com minhas amigas. Isso é coisa de caveira. Não, não, isso é tipo enfeite, digamos assim, para a festa. Ela meio que acredita, a mãe. E por aí você já começa a perceber que sim, não tem mais freio esta mulher que ficou obcecada por essa figura sinistra. E falando em sinistra, né? Sim, esse texto aqui da Mariana Henriques tem um teor bastante do macabro, que, como eu disse, faz a gente imaginar que muitas coisas podem acontecer. Só que aí a gente precisa lembrar do próprio estilo da Mariana Henriques, que é exatamente esse, né? Ela trabalha um pouco com essas questões um pouco de assombro, né? Um toque assim de terror, horror, mas que no fundo ela só quer realmente manter o clima durante um certo momento, mas que depois ela vai fatalmente meio que deixar a gente na mão. Pois é, nós leitores acabamos sofrendo muito com esses textos da Mariana Henriques. E infelizmente esse texto aqui, que também é bem curtinho, já estava até já estava meio que
telegrafado que não ia dar em nada, né? Quando eu contei as páginas aqui e vi que tinha pouquíssimas, eu falei, essa história vai acabar meio seca. E realmente é o que acontece. Ela acaba, sim, continuando na sua, vamos colocar entre aspas, loucura, essa obsessão que ela tem pela caveira, e fica só nisso. No máximo, ela começa a pensar, caramba, uma coisa importante, né? Ela dá um nome para a caveira, Vera. Depois de muito tempo ela chama de Verinha, ou seja, ela realmente ela vai criando uma certa intimidade ali com aquele objeto sinistro, macabro. E como eu disse, né, ela começa a imaginar então o restante da Verinha, porque ela não quer apenas se relacionar com aquela caveira ali incompleta, né, porque faltam os dentes, está faltando a mandíbula também, como ela já tinha descrito ali no começo do texto. Ou seja, então ela fica pensando de poder encontrar o restante do esqueleto, né? Os ossos mais longos, as costelas e por aí vai, mas onde ela encontraria? E aí tem até também algo que é muito comum aqui nos textos da Henriques, por aqui, são referências a exatamente aquele período militar lá da Argentina, onde muita gente desapareceu. Pois é, ela faz uma citação então que ela poderia encontrar algum desses ossos que poderiam completar a Vera exatamente nesse ponto, ou seja, de covas coletivas de pessoas mortas pela ditadura argentina. Mas aí, definitivamente, é que a história começa assim a ficar incompleta, digamos assim. Mesmo que, se você for considerar, esse texto aqui está mais redondo do que os outros que a gente viu por aqui. Eu acho que eu me lembro de 2 ou 3 contos aqui presentes na coletânea que realmente tinha esse problema, né? Fazia com que a gente imaginasse que a história ia se desenvolver de uma maneira bastante instigante, com bastante tons macabros, mas que de repente, blum, ela acabava meio que quase sem sentido. Esta daqui meio que é por aí, embora tenha uma certa alegoria, ela remete um pouco à questão do cachorro que consegue, aliás, ela fala isso literalmente, não é só meio alegórico, do cachorro que enterra seus ossos sob bastante terra, mas ele, por ele ter enterrado, ele acaba conseguindo achar de alguma maneira, mesmo que demore um pouquinho. Ele meio que sabe onde está. Talvez questão de faro, não sei. Claro, nesse ponto, embora esteja redondo esse final, também fica uma coisa esquisita. Como, por exemplo, ela encontraria os ossos. Aí está quase uma questão não muito explicada pelo texto. Pois na verdade ela não tem relação nenhuma com esta caveira. Literalmente ela achou largada na rua, não tinha como ela achar mais ossos realmente. Mesmo que ela pudesse emular um cachorro e seu faro para poder achar outros ossos. Realmente, ainda esse ponto o texto fica falho ao final e faz com que a gente fique um pouco frustrado, porque tem até a questão exatamente do título, né? Nada de carne sobre nós. Claro, esqueletos não têm carne por cima, mas tem um detalhe super importante aqui que também fazia com que, pelo menos eu ficava, né, naquela expectativa que vai acontecer uma coisa sinistra, macabra daqui a pouco. Porque toda vez que ela se referia a seu namorado, o Patrício, ela comentava que ele é gordinho, né? Tem muita carne. Então eu já comecei a pensar, caramba, ela tá querendo, meio que ela no começo estava querendo ficar esbelta, nos termos de uma caveira, ela mesmo tempo ficava reclamando da gordura do seu namorado. Ou seja, eu comecei a achar que ela pudesse fazer alguma coisa fatal, digamos assim. Estão entendendo o que eu quero dizer, né? Mas não. A história não entrega isso, ela não dá nem indício, para falar a verdade. Essas citações aqui a colar, claro, talvez pegadinhas da Henriques para a gente. Deixa o pessoal pensar que ela vai fazer algo sinistro, mas no fundo ela não faz. Isso também é uma coisa que acontece em outros textos por aqui. O personagem dá a entender das outras histórias que ele vai fazer alguma coisa, ou pelo menos a Henriques joga uma ideia e a gente fisga, a gente fica acreditando. Chega ao final do texto, não é o que acontece. De novo, talvez é o que aconteceu por aqui. Mas dessa vez eu não achei ruim. Eu já fiquei frustrado em outros textos dela por aqui. Mas nesse aqui, por ele ser curto, ele está muito mais arredondado, não tem rebarbas, não tem tempos de enrolação. A história vai caminhando, se desenvolve. Ela acha a caveira, ela tem a ideia torta, ela tem um problema com seu namorado, com sua mãe, mas ela passa por tudo isso
e fica um pouco, claro, uma certa expectativa no final da narrativa, mas isso não diminui o ritmo da história, porque realmente você consegue se envolver. E tudo bem, se você começou a imaginar, não é problema talvez da autora, né? Claro, ela deixou pistas pelo meio do caminho para você se divertir um pouquinho. Para quem curte histórias de assombro, com certeza pega, é fisgado por esses momentos e viaja na maionese. Digamos que ela faz de propósito, mas funciona para o bem ou para o mal. Pois é, portanto, para Nada de Carne sobre Nós, de Mariana Henriques, eu atribuo 4 asteriscos. Me diverti sim, ao final das contas. Pois é, agora vamos ver como a escritora argentina se sai na próxima história daqui a 2 dias. Mas, enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas e outras resenhas do Contos do Meio-Dia ao longo desse ano. E tchau!